Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Fico pensando, né? Existem grandes atores, grandes pessoas desse meio da arte que tentam emplacar um personagem. Uhum. E às vezes são pessoas assim magníficas enquanto atores e tem um pouco dessa dificuldade. Uhum. E ali se acertou em cheio algo que, se eu não me engano, foi até um pouco antecedente à pandemia, né? Foi um mês antes do primeiro vídeo. Então, e aí meio que conspirou de uma maneira torta para aquilo dar certo. Foi. E aí o Brasil te conheceu. Porque, me explica como é que foi? Não teve a ver com pandemia. Não teve a ver com a pandemia. Teve, assim, o fim do mundo era porque eu tava trabalhando... Eu criei esse personagem num curso que eu tava fazendo, que a gente tava falando sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse nesse curso. E aí foi blogueirinha no fim do mundo por causa desse curso, assim, mas não tinha a ver... Assim, eu acho que tinha a ver um pouco com o Bolsonaro, né? Uhum. Mas não tinha a ver com a pandemia. Só que daí, de repente, chegou o fim do mundo. As pessoas falavam muito sobre o fim do mundo, o novo normal, o fim do mundo como a gente conhecia, né? E aí a personagem tomou esse outro sentido. Mas não era pra ser exatamente... Assim, claro que era uma personagem, né? Não era eu, mas era pra ser um desabafo político, assim, tipo, da minha indignação na época. A gente tava falando aqui um pouco antes sobre política, sobre ser politizado ou não. Eu acho que eu já era politizada nessa época. Só que antes eu falava como Maria. E aí a diferença é que eu criei a blogueirinha pra fazer isso. Só que eu acho que como a repercussão foi muito boa, tipo, o primeiro vídeo já viralizou, assim, foi bizarro o que aconteceu. Eu tinha 40 mil seguidores, só que daí eu já tive, tipo, sei lá, 1 milhão de visualizações no meu primeiro vídeo. Falei, caralho, do nada, sabe? Daí fui pra aquelas páginas, tipo, Mídia Ninja. Sei. Meu brinco caiu? Alguma coisa caiu? Sentiram alguma coisa cair em mim? Não. Gente. Temos goteira aqui. A Mídia Ninja postou, aí eu comecei a ganhar um monte de seguidores. Tipo, eu ganhei 100 mil seguidores em 24 horas. Foi um negócio surreal, assim. Primeiro vídeo. Aí eu falei, vou seguir, sabe? Porque um monte de ídolo meu, de repente, começou a me seguir, comentar, sabe? Gente da política. Pô, A Dilma te segue, a Dilma né? começou a me seguir. Que legal, cara. Que legal. A equipe dela começou a me seguir, eu mandei um beijinho pra ela. Ela respondeu? Acho que é a equipe dela, né? Mas assim, na minha fantasia foi a Dilma. Assim, na minha fantasia foi ela falando, ai, que mulher engraçada. Não, a Dilma, mas assim, a gente do meio, assim, cineastas, tipo, por exemplo, o Kleber Mendonça Filho, um cineasta que eu admiro, aí começou a me seguir. E gente que eu via a minha vida inteira na televisão, sei lá, Carolina Dickman. Sabe umas pessoas que eu falei, de repente essa pessoa sabe quem eu sou. Porque eu era atriz, só que eu era zero conhecida, assim. Eu fazia a Bruna Surfistinha numa série, só que era uma série que pouca gente via. E aí, depois a série foi pro streaming, foi pra Amazon, agora tá tá no Disney Plus. Só que é isso, eu nunca fui do primeiro escalão de atrizes do Brasil. Então, a blogueirinha do fim do mundo que me deu esse destaque, sabe? E aí eu fico pensando assim, a gente teve, desde o início aqui, também, no nosso ramo, não fomos caras de primeiro escalão nunca em lugar nenhum. E continuamos não sendo, assim. A gente é meio do underground. Do underground da internet e tal. E temos nosso público e tal. Mas assim, uma das coisas que fez também com que a gente não desse esse salto, e foi algo muito combinado lá atrás, e era algo que a gente falou, vamos pagar o preço, sempre pagamos e continuamos pagando, que é essa questão de ser politizado, de falar sobre política, de assumir nitidamente um lado. Você perde muito mais do que tende a ganhar com isso. E você, como uma atriz que não se considerava uma atriz de primeiro escalão, falando nitidamente, abertamente sobre aquilo que você pensava num Brasil tão polarizado, isso mesmo viralizando, não te deu um certo medo de perder trabalhos, de repente, falou, tô ganhando seguidor, mas de repente não vou ganhar o que vem junto com isso, geralmente, que é a parte comercial, não vão querer se atrelar, porque nitidamente eu pertenço a um espectro que é polarizado. Como é que foi a sua cabeça nesse sentido, assim? Então, como eu não tinha a intenção de ser influenciadora, como a blogueirinha não nasceu como assim, não foi uma estratégia assim, vou aumentar minha presença digital, então vou criar uma personagem pra de repente começar a ganhar dinheiro com o Instagram. Não foi isso. Vou falar sobre política de outra maneira. E aí funcionou e de repente eu me vi influenciadora. Sim. Então, como eu não tinha esse pensamento estratégico, eu só fui fazendo, eu não tive esse pensamento. Até devo ter perdido muita coisa nesse sentido, assim, de possibilidades de trabalho, de contratos, porque sempre me posicionei muito claramente, assim. Só que
fiz a blogueirinha de graça por minha conta durante 1 ano, sem fazer nenhuma publicidade, sem monetizar, zero com ela, até que eu fui chamada pro Saia Justa, no GNT, pra fazer sketches pra eles. E, claro, eu não falava sobre política institucional lá, uma coisa ou outra até falava, mas era mais nas entrelinhas, mas eu falava sobre comportamento, que daí eu acho que foi um jeito possível de falar sobre política, mas sem ser institucional. Falar sobre feminismo, falar sobre outros assuntos, debates que eu gostaria de levantar. E aí eu acho que quando eu fui pro GNT, aí eu comecei a conseguir trabalhos comerciais, e aí eu entendi que dava pra eu ganhar dinheiro com a blogueirinha, e eu falei, cara, talvez pra algumas coisas seja legal eu dar um passo pra trás, assim, talvez não me politizar tanto, ou colocar um pouco de... Sabe colocar açúcar no molho de tomate pra ele ficar menos ácido, sabe? Ficar um pouco mais... Mas isso te deram um toque ou você que teve essa percepção? Eu acho que fui eu, ninguém me deu toque. Claro, eu acho que no GNT, eu já sabia que pro GNT eu não ia poder fazer com tanta contundência, até porque as pautas não eram essas, só que eu entendi que sim, comercialmente era mais válido eu ser um pouco mais branda. Isso às vezes, eu confesso que me machuca, me dói um pouco, assim, eu acho uma pena. Mas é aquilo, eu preciso pagar minhas contas, sabe? A gente vive num mundo Todos capitalista. nós. Exato, velho. Exato, assim. Eu acho que se eu tivesse uma carreira de atriz absolutamente consolidada, eu conseguiria não ter que fazer essa opção, sabe? Mas eu não tenho essa carreira consolidada a ponto de, assim, os trabalhos vão continuar chegando, não importa o que eu faça, sabe? Eu acho que eu não sou atriz nem há 10 anos. Parece muito tempo, mas não é, sabe? Então, Sim. E a concorrência é gigantesca, e eu acho que tem muitas pessoas que estão a fim de trabalhar e que dão zero trabalho para as emissoras, sabe? Porque não se posicionam politicamente, porque são zero polêmicas, porque estão dispostas a atrelar a imagem a qualquer coisa. E aí, se você não entra um pouco nessa lógica, você fica para trás, sabe? Mas o meio não é muito progressista, porque, sei lá, a percepção que a gente tem de longe, não sendo... O mercado talvez não seja. Essa é a questão. tem isso, é isso. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que o meio... A nossa bolha eu acho que a bolha cultural é de esquerda, eu acho que é muito alinhada às coisas que eu acredito, mas o mercado é isso. Não é, assim, as marcas que estão por trás. E eu acho que as marcas têm um entendimento do que o brasileiro gosta de ouvir, quer ouvir. E a verdade é que os brasileiros, eu acho que... Tô generalizando, tá? Mas é que eu acho que as pessoas estão de saco cheio de política. Vocês não acham isso? Sim. Acho que as pessoas estão saturadas. Muito pela polarização, assim. talvez, Pela polarização. né? E porque gerou muita briga, gerou muito desconforto, gerou muito essa coisa de guerras, nós contra eles, nós certos, eles errados, você fascista, eu comunista. Sim. E gerou Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão querendo um pouco de descanso, sabe? Sim. É isso. Assistir o canal de vocês, assistir coisas gostosas, leves, sem ficar numa coisa de ser acusado de alguma coisa a qualquer momento, sabe? Não sei, acho que as pessoas querem mais leveza. Eu mesmo, quando eu olho pro meu tipo de comportamento, do que eu consumia, do que eu consumo hoje em termos políticos, no governo Bolsonaro, assim, era uma coisa que eu consumia, eu acho que A gente o triplo assistia que o eu consumo Meteoro hoje. todo dia. E quando eu ainda continuo assistindo, Também, prestigiando bem os bons menos. canais, mas numa quantidade menor. Sim. Porque eu me lembro que quando o Lula vence, eu comemoro ali, a gente fez uns stories, perdemos seguidor pra cacete, mas fizemos e tal. Eu Lembro desse gritei dia, na janela. você chegando lá em casa, né? Morava naquele outro Gritei na janela. Eu apartamento. também tenho um Caralho. vídeo eu gritando, né? Perdi seguidor Cara, pra caralho. Eu olhei assim... E eu lembro esse dia, assim, eu lembro que como eu durmo nesse dia, eu lembro que eu pensei assim, que eu deitei a cabeça no travesseiro, que eu falei, puta, ufa, acabou, sabe? Tipo... Agora a gente vai poder descansar um pouco. Eu tava me sentindo realmente muito cansado. Sim. Só que, junto com um governo que a gente pode discutir, também tem que criticar, tem um monte de coisa que a gente pode falar a esse respeito. Mas, assim, um governo que ele é democrata, porque eu acho que o que principal base, que a gente né? sentia falta no governo Bolsonaro, né? Civilidade, pô. A civilidade e tudo mais. Eu vejo, assim, que invariavelmente surgem algumas pautas que a gente... Temos que sair desse descanso que a gente tá, né? Uma delas foi a ascensão agora desse fenômeno do Pablo Marçal,
que é uma coisa assim, da onde surge, como vem, etc. Um personagem que você não dá nada, um cara que se diz um coach, que te ensina a lutar contra um tubarão. É uma coisa assim, maluca, não é brincadeira. Leva a galera pra um monte e tem que chamar os bombeiros. Você já pra viu esse salvar. cara falando do tubarão? Ele falou que se você dá um soco no tubarão, ele comeu o seu braço, com o outro braço, você dá um soco e nocauteia o tubarão. E ele fala com a contundência. Não, de com que uma, tá certo. e um cara que não aguentou uma cadeirada de um senhor de quase 70 anos. Ai, gente. É uma coisa assim, mas então, que o cara que ia bater no tubarão. Enfim, como é que tá esse momento pra você, depois da eleição do Lula, na sua cabeça? Você tem consumido igual política, igual você estava consumindo antes, na época do Bolsonaro? Ou você falou, putz, agora é a hora, independentemente do meu trabalho, pessoalmente, agora é a hora da gente tentar avançar um pouco mais dentro desse governo que a gente tá tendo, assim? Eu, que nem você, eu também quis descanso, assim, durante o tempo, assim. Falei, nossa, fiquei muito frita consumindo política e a blogueirinha, e isso me pautava pra blogueirinha, né? Era quase assim, ele vai falar algum absurdo, daí eu vou ter algum motivo pra fazer vídeo, sabe? E isso faz mal, né? Porque você fica, caraca, não quero ser pautada por um corno maldito. Foda. E aí, só que, então sim, mas eu acho que esse descanso que a gente falou, a gente merece esse descanso, ganhamos, é ilusório, né? Porque os bolsonaristas estão Não aí, o acabaram. Bolsonaro perdeu, mas Virou os uma bolsonaristas ideia, estão né? aí, virou uma ideia. E, assim, não sei se vocês sentiram isso no primeiro turno, um gosto amarguíssimo com aquele... com os deputados eleitos, assim. Ah, tipo sim, assim, sem a gente dúvida. tomou um sacode, Sim, entendeu? sem dúvida. A gente não saiu vitorioso nessa eleição. Isso ainda trava o país um pouco, né? Muito, trava Progresso. muito, mas é muito. E aí é isso, daí vem eleições municipais e esfregam que assim, gente, dá pra ser pior que Bolsonaro, viu? É isso, eu acho que perto do Marçal, o Bolsonaro parece mais razoável. Sei lá, não é, mas não- parece, assim, porque eu acho que o Marçal é tipo o Bolsonaro, só que mais inteligente. Muito inteligente, assim. Que sabe muito, tem um poder de persuasão e de comunicação bizarro e um poder de manipulação das redes, assim, que é o que ganha a eleição hoje em dia, assim, tipo, nesses novos tempos. Porque quando a gente fala de trabalho de base é redes sociais hoje em dia. E o Marçal é a maior prova disso. Ele é um cara que não vem de nenhum lugar, ele vem da internet. E olha o alcance dele, sabe? E é isso que a esquerda precisa aprender. Então, eu acho que esse descanso, eu acho que a gente tá morgando no descanso, me incluo 100%, assim, porque a gente não tá... Se o Marçal pega essa galera, por exemplo, ele acabou de se lançar na política e ele pega a periferia mais do que um candidato da esquerda, a esquerda tá errando, sabe? Tipo, tem um tanto da habilidade desse cara, como eu disse, ele é um comunicador muito talentoso, assim, não é talento, mas assim, né, ele é um estrategista, mas eu acho que também a esquerda precisa fazer a tal da Autocrítica. da autocrítica que eu tô esperando, assim, não sei se vocês já viram, sei lá, porque, caralho, nunca chega, né, a autocrítica, a gente fala, quanto tempo da autocrítica? Muito. Quando que foi aquele discurso do Mano Brown? Em Foi antes 2018. da derrota do 18. pro Haddad, né? Do Tinha que Haddad. voltar pra base, né? Ele fala isso. É. E eu acho que hoje em dia voltar pra base é entender que as redes sociais são uma maneira, não só a única, mas uma maneira de voltar pra base. Porque quem tá se comunicando com essa base é o Marçal. E aí esse discurso de coach, que também tem muito de pastor, né? Total. E com essa teologia da prosperidade, que pega essas pessoas num Brasil muito miserável, porque o Marçal, ele tá se lançando em São Paulo, mas na verdade ele tá se lançando para 2026, Sem dúvida. né? Então assim, ele pega um país muito miserável, que tá pegando onde as pessoas estão se endividando com o jogo do tigrinho, e sabe assim, e aí ele pega essas pessoas na coisa da prosperidade, de você vai conseguir sair dessa, você vai mudar a sua realidade. Ele é muito habilidoso, ele conhece mais o Brasil do que a esquerda, hoje em dia, eu sinto.